eu sou a Raquel Duarte, esse é o canal Hora D. Pessoal, vocês não têm noção quem está aqui conosco hoje. Cipriano, que eu já falei que eu sou fã, tá? Gosto muito do seu trabalho, venho acompanhando você nas redes sociais. Gostaria muito que você se apresentasse aqui para o nosso público, o pessoal que acompanha o nosso canal, falando dessa super, mega, ultra bagagem que você tem aí e vai compartilhar muito conteúdo bacana em relação à gestão de pessoas. Então fique ligado até o final desse vídeo. Ok, olá pessoal, Raquel, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra desfrutar e dividir esse momento com você. Né? Ela aumentou minha responsabilidade sobre a bagagem, um pedacinho só da história e um pouquinho que eu acumulei nesses anos, né, como administrador de empresas, passando por grandes organizações, né, ocupando cargos de liderança, corporativos, etc. O desafio de pessoas foi o mais interessante da minha vida, né? E talvez aí o meu maior aprendizado, o meu maior projeto de vida foi sempre pessoas, e é disso que eu acho que as organizações se valem, e talvez seja por isso que nós estejamos aqui batendo esse papo com os nossos amigos, o pessoal que está do outro lado nos vendo, né? É isso aí. Eu gostaria que você passasse um pouco para a gente, Cipriano, qual que é a sua percepção hoje dos desafios de gestão de pessoas nesse mundo tão tecnológico, que a gente hoje conta com aplicativos para tudo, sistemas variados, e aí como que entra a gestão de pessoas linkando essa questão de tanta tecnologia? Bem, eu acho que a gente vive um grande paradoxo, né? Primeiro que a tecnologia, ela avança a passos muito largos. A gente percebe coisas hoje acontecendo, né? Desde você hoje, a maneira como você pega um táxi ou deixou de pegar um táxi, ou como você pede alimento por um aplicativo, ou compra uma passagem aérea, ou vai ao banco pelo celular, né? Está tudo lá dentro do celular. A gente vive o paradoxo das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? A tecnologia, ela, na medida em que ela se prolifera, ela também traz uma outra vertente, que é o distanciamento das pessoas. E eu acho que nas organizações essa questão ela está muito em voga, em discussão muito ampla, porque a liderança ela passou a se desafiar pela novicitude dos novos profissionais, pela bagagem e o conhecimento que eles trazem. Um jovem hoje de 23 anos, quando eu comparo com a época que eu me formei, ele é muito melhor. Primeiro que ele fez e tem um nível de conhecimento muito maior, mais ferramentas, fala mais línguas, está interagindo com o mundo inteiro, está conectado. Né? Na minha época a gente era muito estanque e sem as conexões. Então a conectividade aproximou isso de maneira muito dramática. E na mesma medida, eles também têm uma carência da rapidez para que as coisas aconteçam. E o desafio da liderança é viver esse molho, né? Criar condições para que essa jovialidade dos profissionais, esse conteúdo dos profissionais e esse mundo moderno harmonize com aquilo que a empresa precisa entregar e com o que os clientes precisam receber de serviços das organizações. Esse, para mim, talvez é o grande desafio. Como harmonizar, como equalizar essas diferenças de comportamento. Perfeito. Cipriano, o nosso canal ele é mais voltado para pessoas profissionais que têm desejo, né, de inteirar nesse mundo de gestão, com pouca experiência. Né? O que você diria para esses profissionais que querem sim fazer gestão dentro desse mundo de tudo que você falou em relação à tecnologia, mas de habilidades ainda, né, de competências que as pessoas precisam desenvolver para realmente ficar à frente da equipe? Por exemplo, autoconhecimento, que é muito importante, esse controle emocional, porque você vai lidar com pessoas ali que têm variadas emoções, né? Dentro do que você já tem de experiência, assim, o que você diria para um profissional que está começando agora, tem interesse em investir nessa área de gestão? Bom, essa é a pergunta do milhão, né, Raquel? Mas ela é uma pergunta interessante porque ela pode ser respondida por várias formas. Eu gosto muito de começar pelo que eu aprendi com a teoria Z, que é uma teoria dos orientais, né, dos Zaibatsu. Ela tem dois pilares importantes. O primeiro deles é a simplicidade. Então, é fazer das coisas da empresa, da sua vida, transformá-las em coisas mais simples. A segunda é a sutileza. Por mais simples que seja a palavra sutileza, e, né, sem nenhum eufemismo, quando você consegue entender as nuances de pessoas, os comportamentos das pessoas, os anseios delas, as virtudes que elas têm, as bagagens que elas trazem, e você consegue trabalhar isso em ambiente controlado, você tem um passo importante para que a liderança seja satisfatória e consiga resultados maximizados. Agora, tem uma coisa que a gente não consegue fazer, e a gente não conseguiu fazer ainda, que é atropelar o tempo. As coisas elas maturam, precisa de conhecimento técnico,
precisa estudar, mas precisa sim do coaching, precisa do referencial, precisa das pessoas que sejam sinalizadoras, que sejam referências na sua vida. Isso é importantíssimo. E essa composição, né, da parte técnica com o comportamental, com as experiências trocadas e com a vivência é que fazem os caminhos para que você encontre papéis importantes da liderança. E as lideranças, elas se desempenham das mais variadas formas possíveis. Mas uma coisa é certa, cada pessoa é um universo. E o difícil é explorar e saber entrar em cada um desses universos e você ter a competência de fazer as pessoas estarem alinhadas. Para mim esse é o grande desafio, até ligando com a pergunta anterior que você me fez. E como que para você, o gestor ali, nós conseguiremos extrair o melhor desse universo de cada pessoa dentro de um ambiente comercial que cada vez tem mais metas, né? E as pessoas sentem muito essa pressão de entregar os indicadores. Como entrar nesse universo sem apagar, sem às vezes, vou até usar uma palavra mais forte, massacrar realmente as particularidades, né? Vou te dar um exemplo, dentro de uma equipe de 30 vendedores, eu tenho pessoas com forte destaque de vendas e outras que têm time. Então, o que você diria assim, de às vezes dica mesmo, de orientação, para se aproximar desse universo onde essa pessoa ela possa também ter uma entrega maior em relação a esses indicadores que também são importantes para as organizações? Bom, primeiro que eu acho que essa aceleração das metas e das necessidades de cumprir resultados das organizações só vai piorar, né? A competição aumenta, a competição é cada vez mais global, mais fortemente e obviamente muito rápido. As metas elas se multiplicam mês a mês, ano a ano, etc. Então esse é um dado do problema que não adianta a gente ficar discutindo e não adianta a gente achar que vai ser mais tranquilo, que nunca vai ser. Perfeito. Bom, dado esse ponto, tem uma saída, não é? Que é o que a gente faz de melhor. Nós somos latinos, é o olhar no olho, é conversar, é entender as dificuldades das pessoas e ser absolutamente isonômico no seguinte: as pessoas que querem fazer, elas devem entrar no barco e você tem que dar toda a condição para que ela se desenvolva, para que ela tenha espaço e para que você traga essa pessoa para o eixo dos resultados. Quando a gente percebe que não é o tempo da pessoa, que ela não quer ou que ela não vai, talvez seja a hora dela buscar outras alternativas profissionais na vida dela. A gente tem que ser muito prático nessa questão. Infelizmente, essa é uma regra importante do jogo, não é? Para aquelas que estão no jogo, mas que têm mais dificuldade, é como filho. Tem que despender mais tempo, tem que ir lá cuidar mais, tem que puxar pela mão, tem que dar condições para que ele se desenvolva. E nessa vida, num grupo de pessoas, há aquelas que precisam de mais cuidado, precisam de mais atenção, e aquelas que andam sozinhas, são autogerenciáveis, não é? Isso vale para os líderes também, e as equipes também têm que cuidar dos seus líderes nesse sentido. E outro ponto que a gente percebe que há muita falha, que é a questão do feedback. Não é? Eu sempre sofro quando as empresas falam: o dia do feedback, agora em novembro temos que fazer o feedback, vai chegar a autoavaliação para a gente manter as metas e fazer o variável, os bônus, então dependendo do feedback. Quando você dá um feedback para alguém, conta alguma coisa que ela não sabia, alguma coisa está errada. O feedback ele é constante, ele é diário, é uma conversa. Ele é construído. Que ele vem se desenvolvendo, exatamente. Vem uma construção ao longo do tempo. Então ela não pode ser um caso isolado, um pontual. Não adianta você, no mês de novembro, falar assim: olha, em fevereiro você fez um negócio que eu não gostei. Perfeito. Né? Aquilo tem que ser resolvido. E também acentuar as boas práticas, os bons resultados, os bons comportamentos, para que eles se tornem referências. É importante que as equipes tenham referências. Na vida política a gente precisa de referências, na família a gente precisa de referências, os amigos são referências e nas organizações, líderes, pessoas são referências também. Precisamos delas. É muito importante que isso aconteça. Você falou uma coisa bem interessante da questão do feedback, Cipriano, e eu convivo com alguns gestores que têm receio até da sinceridade, né? Existem maneiras de se falar, mas eu percebo que às vezes preferem não dizer naquele momento, porque talvez a pessoa ela não vai interpretar de uma maneira positiva. Qual que é a sua opinião em relação à sinceridade do feedback também? Bom, aí a gente passa por uma outra variável chamada confiança. Se você tem uma relação de confiança, eu posso com todas as letras dizer que você não tem um bom desempenho no seu trabalho por A, B e C. Fatos. Né? Isso depende de confiança, da relação de verdade que você tem com as pessoas. Porque se você tem receio de dizer a verdade para alguém, você tem que buscar por que você tem receio antes. Perfeito. Senão você sempre vai ser refém de uma situação. Não seja refém de situações nem de pessoas, né? Você tem que ter a liberdade de dizer. E outra,
O bom líder, ele gosta que o time também dê o feedback sobre o trabalho dele. É importantíssimo o líder receber feedback. Isso traz aprendizado, isso traz experiência, se pratica a humildade, o rapport, que é você se colocar no lugar do outro, e portanto isso lá no fim da curva gera de novo mais confiança. Perfeito. Você falou uma resposta também do autogerenciamento. Eu me lembro de ter lido algo que essa vaga, essa função de gestor, ela tende também a se acabar daqui a uns anos. Porque as pessoas, na verdade, elas serão exigidas desse autogerenciamento. Você compartilha disso? Você acha que o gestor, daqui a uns 20 anos, ele não vai fazer mais parte nas organizações? Ou pelo menos no formato que está hoje, né? Pode sofrer aí, às vezes, uma evolução. Eu talvez não viva para ver, mas eu posso com certeza dizer o seguinte, eu não sei como, que forma, onde ele vai estar, etc. Mas o gestor, ele permanece nas organizações. O líder, ele cuida da missão, ele cuida da visão de negócio, cuida da visão das pessoas, ele dá o direcionamento, e essa é uma figura, qualquer que seja a maneira como ele esteja dentro da organização, necessária. Tanto é verdade que quando não há um líder formal, os grupos formam líderes por elegibilidade. Né? Então você tem aqui, às vezes um chefe que não é líder, mas dentro do grupo existe um líder, eleito pelo próprio grupo. Verdade. Então se a organização não tiver um líder hierárquico, tenho oficial, certeza, né? vai aparecer um, né? Ele aparece, porque as pessoas precisam dessas referências. Né? Isso é uma condição do ser humano. Desde que nós saímos das cavernas, havia um líder levando e conduzindo as pessoas para algum lugar, não é? Sim. Isso está na Bíblia, está no Exército, em qualquer outra situação que a gente queira olhar. Nas organizações não é e não será diferente, na minha opinião. Ok, e assim, só para fechar agora, Cipriano, eu tenho feito muitos treinamentos e tudo mais, e eu percebo que tem um excesso realmente de conteúdo. Na sua análise, na sua experiência, o que você indicaria que realmente as pessoas que querem ingressar nessa questão de gestão de pessoas, que elas deveriam direcionar esse olhar de estudar do conteúdo? Porque se você também for estudar tudo, cria uma bagunça ali e às vezes não tem um direcionamento. O que você indicaria para nós e para quem está assistindo aí também em relação a isso? Eu tenho uma questão nesse ponto, que assim, eu por exemplo, não gosto de leituras que os 7 passos não sei o quê, as 12 manias não sei como, as 5 diferenças para. Eu respeito, mas não é uma coisa que me agrada. Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu diria o seguinte: primeiro, é necessário ter conhecimento. Dados psicológicos, comportamentais, antropologia, comportamento social, todos são elementos que fazem parte da liderança. Por quê? Você trata com pessoas, então eu preciso entender de pessoas. E isso tudo se resume lá no final do dia no seguinte: olho no olho. Né? Quando você tem olho no olho, com verdade, com confiança que nós tratamos aqui, com liberdade de poder expressar as coisas, essas questões se resolvem. E o grande problema, o mal das organizações do século XXI, que era o problema das organizações do século XX, que foi o problema das organizações lá do século XIX, ou desde a Revolução Industrial, chama-se comunicação. A comunicação é um parâmetro que as lideranças não dão a devida importância. Isso gera ruído, isso gera confusão, isso gera uma série de outros problemas organizacionais que às vezes a gente fica sem entender da origem deles. Então, cuide da comunicação, seja assertivo, seja direto, mas nunca abandone o aprendizado sobre pessoas. E olhe nos olhos, porque isso faz a diferença. E quando as pessoas percebem em você a verdade, a sinceridade e a forma de se expressar de maneira direta, isso gera empatia, isso gera força, isso gera uma relação de respeito para as pessoas. E quem ganha? A organização, formando times melhores, times mais comprometidos, com resultados melhores, porque a competição, como nós dissemos aqui, ela vai só piorar. Essa é o fato. Agora, uma curiosidade, eu sei que você tem rodado muito o Brasil, e eu sempre escuto também questão de diferença de modelos de gestão por região. Você consegue perceber isso nessas viagens que você faz? Você também que já trabalhou em outros estados, né? Por exemplo, Minas fala que é muito mais fechado, que é realmente uma gestão mais desconfiada, né? Que o paulista não, já que é uma pessoa, perfil na verdade mais agressivo, se desafia. Tem isso mesmo, Cipriano? Você percebe? Olha, eu tive o privilégio de trabalhar em vários estados do Brasil, né? Do sul ao norte, né? Passei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fui ao norte do país, a Manaus, etc.
E esse é um fato histórico e é um dado sociológico, não é? Se você pegar a Europa, não é? Que boa parte dela cabe dentro do Brasil, você tem vários países ali dentro com comportamentos e origens absolutamente distintas. Você anda 100 km, você atravessa uma fronteira, você muda o comportamento. Totalmente. O Brasil, apesar de nós termos uma língua única, se você está em Porto Alegre, o gaúcho tem um comportamento diferente, que é diferente do mineiro, que é diferente do carioca, que é diferente do goiano. Isso não é bom nem ruim. Qual é o papel de um líder ou da pessoa que está na organização? Primeiro, entender a origem. Vamos falar de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma história porque as coisas são assim, não é? Sim. A época do ouro, né? A coroa, os impostos. Houve um modelo histórico para que o mineiro tivesse essa pecha, não é? É questão cultural mesmo. Cultural. Agora, você precisa respeitar essas diferenças, entendê-las e usá-las a favor, sem nenhum problema, não é? Então isso não é nem ruim nem bom, é um dado também do problema. O Brasil tem essas diferenças. E a sensibilidade, essa sutileza que eu citei lá atrás, é isso que faz a gente entender. E você que rodou, você sentiu facilidade em se adaptar? Alguns lugares com mais dificuldade, outros menos, né? É o tempo que você rompe as barreiras, né? Que as pessoas te aceitam. E quando é que as pessoas te aceitam? Quando elas percebem que você veio para somar, agregar, mais um para puxar o peso, sim, mais um para se direcionar, etc., e para crescer. E por onde eu passei, eu sempre tive 3 objetivos. O primeiro era aprender, o segundo era contribuir e o terceiro era deixar um legado. Não é? Então essas coisas sempre me fizeram nortear o meu trabalho, olhando as pessoas, o lugar onde eu estava e absorver a cultura, de maneira que isso foi um privilégio enorme, não é? Aprender de tantas formas distintas os comportamentos brasileiros dentro das organizações, às vezes da mesma organização inclusive. Perfeito. Você gostaria de deixar algum recado para esses novos profissionais que vão ingressar aí nesse mundo tão diversificado, com os desafios, que é gostoso, que é bom, de muito aprendizado? Olha, se eu pudesse deixar aqui um recado para vocês, foquem nas pessoas, olhem as pessoas. No final do exercício, do tempo, do dia, qualquer que seja a métrica, são as pessoas que fazem a diferença e são elas que vão fazer o resultado. E sem elas as coisas não acontecem. Então a tecnologia está aí, os processos, sistemas, etc., esses são comuns e o dinheiro compra. O comportamento, o engajamento, a felicidade, a alegria das pessoas em fazer, isso é um papel de pessoas e é nelas que a gente tem que focar. Talvez seja a única coisa que eu possa contribuir assim de mais valioso, tanto que eu aprendi. Contribuiu muito, Cipriano, só agradecer, gratidão mesmo por você ter disponibilizado tempo para conversar aí com a Hora D. Essa bagagem foi um aprendizado enorme, tá? Tenho grande admiração pelo seu trabalho, venho acompanhando mesmo, sou fã. Então, sim, muito obrigado por tudo que você deixou aí dessa bagagem enorme que não tem preço mesmo. Muito obrigado. Desejo sucesso para você, foi um privilégio, um prazer, né? Espero que nós tenhamos outras oportunidades, porque esse tema é sempre apaixonante de conversar. Verdade, eu concordo. Um abraço muito obrigada, a todos. Viu? Obrigado. Tchau.